dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! E aí, galerinha, vamos que vamos, vamos que vamos pra frente! Terçou, terçou! E ainda iniciando o mês de novembro. Eita, gente, olha só. Tá vendo aí? Fátima Campeiro já chegando também, dizendo que nós estamos começando. É isso mesmo. Empreendedorismo e inovação. olha o conteúdo aí. Pancada. Hoje o conteúdo é pancada, gente. Não é brincadeira, não. Dia 1º de novembro começou o penúltimo mês do ano. E olha o nosso roteirinho aí, galera. Olha aí, ó. Hoje, nosso foco é trabalhar a questão do perfil do empreendedor, tentando desenvolver alguns pensamentos em relação a como a gente pode construir esse perfil e como também existem pessoas que já nascem com as habilidades e competências do empreendedor, tá? É claro que o empreendedor, num perfil mais dinâmico, ele mostra toda uma situação que é diferenciada em relação a, por exemplo, aquele que tem um perfil de ser empregado. E nem todo mundo tem o perfil de ser empreendedor. Então é isso que a gente vai estudar um pouquinho, focando nessa questão do compreender e algumas questões que nós vamos realizar também ao final da aula para ver se você fixou este conteúdo. Vamos que vamos? Vamos para frente, galerinha, vamos para frente. Quero ver vocês aí, hein? Pessoal de Assunção do Piauí, turma do YouTube. Eu quero ver todo mundo participando. Já vamos à uma primeira concepção sobre o empreender, meu querido. Meu querido e minha querida, preste atenção. Pega papel e caneta aí e olha o seguinte. Algumas definições entram numa perspectiva de se trabalhar, primeiro, a perspectiva do empreender, como o livro Capitalismo, Socialismo e Democracia fala, lá de Joseph, ele fala dessa perspectiva do empreender como uma concepção de ser responsável por realizar algo, desconstruindo de forma criativa. A desconstrução, gente, é um papel fundamental por parte do empreender. O empreender, ele tem essa possibilidade de estar entrando em áreas que não foram ainda imaginadas pelo capitalismo. E aí é que entra a grande questão em relação a essas transformações. Hoje, nós sabemos que o empreender, ele traz, numa perspectiva de abertura econômica e transformação, uma contínua competitividade, uma competição que é benéfica para o mercado. Quanto mais empreendedores eu tenho no mercado, mais eu vou ter um fator que é a inovação e a criatividade. Porém, o que eu tenho que começar a mapear? O empreendedor, ele tem um conjunto, sim, de hábitos, um conjunto de características pessoais, ele tem um conjunto de características profissionais até, que dão sustentabilidade para suas ideias. Por quê? Porque não é só inovação e criatividade, é prática também. Prática, meus queridos, do dia a dia, é a mão na massa, não é glamour, mas é sim você colocar a sua inteligência, quer seja inteligência do QI, o coeficiente intelectual, do que é também o coeficiente emocional. Então, essas oportunidades, elas são visualizadas por pessoas que vão buscar questões práticas. Todavia, o empreendedorismo tem como finalidade a resolução de problemas. Meus queridos técnicos em administração, a resolução de problemas. Se você vê que a sociedade tem algum problema, você pode vir com a solução. Quer seja na prestação de serviço, quer seja na venda de algum produto que gere um valor único. O agregar valor, ele está sendo substituído, e eu quero que você faça esta anotação, por valor único. Valor único. Em um momento onde você mapeia as ameaças e busca aproveitar as oportunidades. Para tornar o quê? O negócio lucrativo. Todavia, o empreendedor é aquele que toma a iniciativa de empreender algo ou na sua própria carreira, o seu próprio negócio. Pode ser que também
a sua marca seja disseminada como o seu nome. E aí é que vem a grande questão dentro das organizações. A organização, gente, tem que ter o pilar fundamental, que é o pilar lucrativo. Senão ela não consegue se autodesenvolver. Senão ela não consegue avançar e melhorar o seu market share, melhorar a sua fatia de mercado. No entanto, você começa a perceber o seguinte: existem uns pontos que precisam ser analisados com calma, como por exemplo esse, o fracasso. O fracasso, ele tem uma percepção por parte dos empreendedores de forma diferenciada, tá? O uso dos recursos próprios, o capital de giro, são prerrogativas fundamentais para quem quer empreender. É claro que o mapeamento e as interações, por exemplo, no macroambiente dos concorrentes, aqueles que estão adentrando o mercado com novidades, aquelas políticas governamentais que não facilitam o empreender, dificultam. São fatores do macro ambiente. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que isso contribui de forma desfavorável para o crescimento das empresas. Só que muitos que já passaram por situações de crise, e todo ano tem crise, meus queridos, não fiquem pensando que vai ter um ano que vai ser aquele ano que não vai ter crise. Todo ano tem crise. O que é que você tem que pensar quando vem a palavrinha crise? É que você tem que tirar o S e deixar apenas as palavrinhas que estão ali, as letrinhas que estão na palavra, que restaram. Então, no momento de crise, você tem que criar. E é isso que o empreendedor faz. Ele cria numa perspectiva de usar o seu capital administrativo, a sua habilidade financeira, o seu fator tecnológico, para que mercadologicamente ele possa ter um efeito de lucro. É claro, enquanto tem alguns chorando, presta atenção, enquanto tem alguns chorando, alguns vendem lenço. Alguns vendem lenço. E essa é que está a grande sacada. A grande situação aí é de impulsionar os projetos para que você trabalhe na perspectiva de que um grande empreendedor é um grande vendedor. Um grande vendedor. Vendedor até de quê? De sonhos. Não é vendedor de materiais, mas o vendedor de sonhos. E esse é o diferencial em relação ao fracasso. O vendedor de sonhos, ele olha o fracasso como mais um obstáculo que precisa ser transposto, que precisa ser ultrapassado, contornado. É aí que entra a percepção, por exemplo, do empreender. Vejam bem, montar uma loja. Muitas pessoas, muitos empreendedores de primeira viagem montaram uma lojinha agora na pandemia. Tá? Receberam dinheiro de uma rescisão, foram demitidos e foram montar uma lojazinha. Só que sem nenhum preparo, sem nenhuma preparação de planejamento estratégico, sem nenhum plano de negócios. Então, sem nenhum plano de negócios quer dizer o quê? Sem usar a ciência da gestão. Então, professor, quer dizer que a gestão é uma ciência, não é uma arte? É uma ciência. Você usa da arte para poder melhorar sua performance. Outros buscaram oportunidades. Outros vão ali trabalhar em apenas escutar os outros e ficam criando minhoquinha na cabeça e nunca conseguem empreender. E outros buscam uma perspectiva de vender coisas independente do que eles têm de conhecimento. O que a gente tem que pensar sobre isso? Que o empreendedorismo, gente, para que você entenda se você tem o perfil ou não, é para que você possa saber se o seu potencial é realmente de assumir riscos, de ter a habilidade de desenvolver ideias e realizar,
porque entra naquela perspectiva de que se eu quero ter o meu negócio, eu antes tenho que ser alguém disciplinado, e esta disciplina eu tenho que colocar em prática, ou seja, se eu quero ter o próprio negócio, eu tenho que antes ser uma pessoa extremamente organizada, que saiba controlar, que saiba ter a gestão de tempo, que saiba aperfeiçoar a comunicação, e isso como gestão. Abrir o negócio, todo mundo pode abrir. Gerir o negócio, aí é outra história. O estímulo à criatividade de contornar as objeções, contornar os pontos fracos, minimizar esses pontos fracos, maximizar os pontos fortes de uma empresa, não é para qualquer um. Isso exige muito conhecimento. Conhecimento que você vai ser uma pessoa que busca esse conhecimento para poder fazer no dia a dia e ter resultados lucrativos. Então, você, minha querida técnica em administração, está no curso certo. Está no curso certo, porque é aí que você pode perceber o seguinte: será que eu tenho essas características? Olha aí, letra A, capacidade de explorar oportunidades de negócio. Na minha cidade eu faço isso. Eu já fiz isso na escola, tentei vender alguma coisa para explorar ali um negóciozinho, ganhar um dinheirinho. Priorizar o retorno financeiro do bom relacionamento interpessoal. Você pega através de uma amizade e tenta trabalhar essa perspectiva. Ser dinâmico e capaz de formar equipes de colegas e amigos para a gente fazer alguma gincana e conseguir um dinheirinho ali, por exemplo, na escola. Ser otimista e ter aversão, no caso aí, a riscos. Isso aí caracteriza? Pois é. Desses todos aí, o ter aversão a risco é o único que não é característico, típico de um empreendedor, porque ele tem sim, ele gosta de risco, mas é um risco calculado. Ele é otimista e tem também a perspectiva de assumir riscos, porém, assumir riscos que simplesmente estão calculados, planejados. Todavia, no entanto, veja o seguinte: o que o nosso Peter Drucker, e este aqui é o pai da administração contemporânea, hein? Administração contemporânea, meus queridos. Não esqueçam disso. Toda vez que nós falarmos de Peter Drucker, ele é o cara. Ele é o cara. Ele, Peter Drucker, foi um dos primeiros a falar de gestão de gente dentro da administração, dentro do empreender. E ele reforça a questão de que o empreender, eles têm um empreendedor, ele tem um dispositivo de estar tentando buscar oportunidades e fazer com que elas aconteçam constantemente, lutando pelo quê? Pelos objetivos que foram traçados para ele, tentando colocar em prática as suas ideias, em gerar valor único, em alavancar o seu negócio, surpreendendo e encantando as pessoas, não mais satisfazendo. Eles são agentes de inovação. E para que melhor palavra do que encantar, meus queridos? Surpreender. São duas nomenclaturas. Surpreender. Duas nomenclaturas extremamente importantes, que são diferenciais dentro do mercado de uma forma geral. Então, Peter Drucker reforça muito isso e trabalha essa perspectiva de estar mostrando para o mercado como as pessoas podem melhorar as suas habilidades técnicas e comportamentais. Olha só aí nossa querida professora mediadora de São Luís do Piauí, Catiane Rocha. Seja bem-vindo, minha querida, seja bem-vindo. Vamos que vamos para frente. Só então eu começo a entender que esse termo também é modificado. O empreendedor, ele pode ser um intraempreendedor. Em inglês quer dizer intrapreneurship. O intraempreendedor,
ele tem uma perspectiva diferenciada do empreendedor. Por quê? Atua em uma organização já existente. É o primeiro fator. Dá prioridade às relações interpessoais na organização. Segundo fator, lidera a criação de uma nova organização. Terceiro fator, é um dos empreendedores de um grupo que pretende criar uma nova startup. Quarto fator, e o quinto, tem experiência anterior na área de negócios em estudo. Ele tem esta capacidade de estar gerando valor único através deste somatório dessas partes. Então ele cria a chamada sinergia. A sinergia tão falada, meus queridos, que tem como prerrogativa o todo é maior do que a soma das partes, não é? Olha o pessoal aí de Assunção do Piauí, Marcos Ricardo, seja bem-vindo, meu querido, seja bem-vindo. Foca aí nas anotações, foca aí, não deixa de passar nada. Olha as dicas que a gente coloca para vocês, hein? Registra tudo, registra os bizus. Então, a sinergia com a concepção de que o todo é maior do que a soma das partes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você avança em um conceito de que você pode ser empreendedor dentro da organização. O intraempreendedor, ele está dentro da organização. Ele faz com que o negócio alavanque, ele cresce também, cresce com a sua carreira e ele se destaca por isso, por ser um empreendedor dentro da organização. Mesmo sendo empregado, ele pensa como patrão, ele tem uma mentalidade de dono do negócio mesmo, que aquele negócio não seja dono dele, ele não seja dono daquele negócio. Então, o que acontece? Ele vai pensar sempre no melhor em relação à organização. É o diferencial aí. Fora que ele tem esse comportamento diferenciado porque ele tem percepções também em estar investindo na sua carreira, em estar identificando as oportunidades que acontecem no dia a dia. E aí ele começa a gerar vários negócios que são diferenciados, nomenclaturas que podem melhorar a performance da organização. Agora vejam, este que é um intraempreendedor trabalha muito esta ferramenta, Empowerment. Por quê? Porque ele sabe que o Empowerment é delegar responsabilidade. O Empowerment, meus queridos e minhas queridas, o Empowerment trabalha principalmente também o comprometimento. Trabalha o comprometimento. Este comprometimento é diferenciado, porque é um comportamento onde ele mapeia um comprometimento afetivo, instrumental ou normativo. 3 tipos de nomenclatura que facilitam com que o intraneurship ou o empreendedor dentro das empresas possa empoderar as pessoas a que elas realizem o que está alinhado com a missão, visão e valores da organização. Todavia, necessita de que você comece a entender o seguinte: olha só o processo que um empreendedor ele tem que aplicar na sua percepção de liderança, de criatividade e de comunicação. Primeiro, veja o eixo que está aqui dentro. Olha o eixo aqui, o business plan. Business plan, coloque aí, é o plano de negócio, que ainda nós vamos falar sobre ele, tá? O plano de negócio. O plano de negócio, ele vai visualizar o seguinte: quantos recursos internos nós temos? Quantos recursos externos nós temos? Eu tenho que ter isso dentro do plano de negócio. Tá, ok. Sabendo mapear estes recursos internos e externos, eu vou para o quê? O capital humano. Capital humano. Esse capital humano
internamente, quais são os pontos fracos deles? Quais são os pontos fortes deles? Opa! Então, eu tenho que levantar estes tópicos com relação a cada um dos meus colaboradores. Para quê? Para saber até onde eu tenho potencial para avançar nas minhas estratégias mercadológicas. Então, o processo do empreendedor, ele vai atrás de realizar táticas que sejam realmente aplicáveis, táticas táteis. É aí que entra a percepção criativa, é aí que ele trabalha no processo seguinte. Eu vou colocar quem, aonde, como, porquê, a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa. É aí que entra a gestão de pessoas, por exemplo. É aí que trabalha-se a perspectiva de que, se eu tenho recursos externos que são incertos, a ambiguidade aí é saber o seguinte: eu tenho que mapear, eu tenho que estar com pessoas que possam constantemente gerando tempestade de ideias. É isso que faz com que eu movimente a criatividade. Partindo desse princípio que eu mapeei isso, eu vou estudar o seguinte: e o mercado de capitais? O que está me trazendo como uma sinalização? O que está me trazendo em relação a poder liderar melhor as forças internas e externas? Uma vez que eu mapeei a equipe, eu tenho ali, teoricamente, o controle dos pontos fortes e dos pontos fracos. No entanto, eu vou ter que olhar para fora também. As forças externas, meus queridos, estão aqui, nas oportunidades. Eu tenho que mapear essas oportunidades. Porque também, conjuntamente com as oportunidades, vão vir o quê? As ameaças. Professor, então, para ficar claro realmente, olha bem, gente, olha bem para esse gráfico, tá? Olha bem para esse gráfico, porque esse é um processo que você vai ter que estar fazendo caso você esteja na empresa que ela queira empreender mais e mais, ou você também queira empreender. Então lembra, gente, fora da empresa, o business plan, o planejamento de negócio, o plano de negócio, ele precisa mapear oportunidades e ameaças, oportunidades quantitativas e oportunidades e ameaças qualitativas. Mas um só de cada um? Não. Oportunidades quantitativas e qualitativas e ameaças qualitativas e quantitativas versus quali. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que você vai ter que fazer pesquisas de mercado. Vai ter que entender o seguinte: quantitativamente, por exemplo, quantos concorrentes eu tenho, diretos e indiretos. Olha só, pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só aqui. Olha só para esse projeto aí que a gente está colocando, nesse processo do empreender, certo? Veja bem. Quando a gente fala do compartilhar ali das informações, o que acontece? Eu vou mapear as ameaças qualitativas e quantitativamente. Ok. Como, professor? Eu tenho que entender que eu vou ter que aplicar uma pesquisa qualitativa. Pedi para o meu querido diretor compartilhar aqui o slidezinho, ó. Presta atenção neste desenho aqui. No desenho do processo, tá? Bem aqui embaixo, né? Bem aqui, ó. Bem aqui embaixo, do desenho do processo, o que acontece? Esse processozinho aí tem oportunidade. Veja que eu coloquei uma setinha para ameaça. Como é que você detecta a ameaça? Aplicando pesquisa de mercado, pesquisa mercadológica, estruturando, tendo profissional desta área, tá? De estatística principalmente, para pegar uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa quantitativa. Como assim, professor? A qualitativa, gente, você vai fazer pelo menos no mínimo 10 perguntas abertas. Por exemplo, para os seus fornecedores, grupo de interesse, tá? Estão lá no mercado externo, não é? Para os seus parceiros e até mesmo para o consumidor, para entender por que é que ele compra, por exemplo, em outro local. Como ele compra, onde ele compra, com quem que ele compra, quanto custa. Lembra que as perguntas aí são perguntas abertas. E está ligada ao quê? Ao qualitativo, gente. Olha que maravilha, o qualitativo.
É mensurando o subjetivo. E o quantitativo, teacher, é exatamente isso, meu querido e minha querida. Na ameaça, na oportunidade, você vai fazer isso. Perguntas que você pode verificar que a ameaça vai se tornar uma oportunidade se você tiver conhecimento, se você investir em conhecimento e praticar este conhecimento. Agora, entra um outro detalhe. Tem o outro lado da pesquisa, que é o quantitativo. Você vai fechar as perguntas, vai colocar opções, no mínimo 5 opções, para tentar mapear quantitativamente o que? Em percentuais, até onde você tem ameaças, até onde você tem oportunidades, e aí você tem um levantamento de cenário extraordinário. Extraordinário. Então percebe o seguinte, percebe que a situação não é a situação, vou querer abrir o negócio, beleza e tal, show de bola, não, tá? Perceba que a situação é você usar a ciência social, que é da administração, da gestão, porque empreender é você abrir algum negócio e ter uma novidade, uma criatividade para ter um novo negócio e ter novos resultados. Mas manter precisa que você traga técnicas, ferramentas, instrumentos de gestão. É impressionante o quanto isso é importante e o quanto isso é negligenciado, gente, no mercado. É importante isso demais, porque as empresas, por exemplo, elas só pedem ajuda, o micro, o pequeno, o médio, o grande empreendedor só pede ajuda quando eles estão em declínio nas suas vendas, quando eles estão em declínio em relação às suas táticas mercadológicas. E na verdade não, isso é um trabalho que tem que ser feito preventivamente, no planejamento estratégico ao final do ano, tem que ser feito um trabalho de investimento em cima deste pessoal. Para quê? Para entender um pouco mais sobre o que está acontecendo internamente, que é exatamente na equipe, onde está a bolinha aí da equipe, ó, onde você vai pegar o capital humano, vai mapear internamente aí os pontos fracos. Aqueles pontos fracos são exatamente o que você precisa preencher nos gaps. Os gaps são os espaços de competências técnicas e comportamentais que a equipe precisa para melhorar o seu resultado como empreendedor. Aí é gestor, é o empreendedor gestor. Quando eu pego aqueles que têm os pontos fortes e maximizo, eu faço com que aqueles pontos fortes gerem lucro para a empresa. Eita, e gerando lucro para a empresa, eu fecho o ciclo. O ciclo de quê? De que olha a base lá em cima, comunicação. Se eu não me comunico dentro da organização, se o empreendedor não trabalha a comunicação digital, visual, sinestésica e auditiva, no mínimo essas 4, tá? Eu tenho que buscar o alto rendimento na questão digital, na questão sinestésica, visual e auditiva, no mínimo. Por quê? Porque aí você está lidando com o visual, com a imagem, você está lidando com o auditivo em primeiro ouvir, para depois ter o discernimento e partir para as ações. Isso quer dizer o quê? Uma habilidade enorme do negociador, especificamente. O negociador, por si só, tem que ser uma pessoa que já tem um DNA de empreendedor. Essa trajetória faz parte também do edificar de um empreendedor. É uma trajetória edificante, onde ele vai só inserindo novas habilidades, novas competências, que faz com que isso gere um ciclo, e é esse ciclozinho aí, ó, que está aí no slide, tá? Ciclo da comunicação, de uma criatividade por meio da liderança, por meio do exemplo. E aí reinicia com a comunicação, criatividade e a liderança. Ou seja, passando pelo quê? Passando pela equipe, passando pela oportunidade, passando pelos recursos melhor sendo utilizados, os melhores recursos. E aí você vê que os melhores gestores são aqueles que com pouco recurso conseguem grandes resultados. Visualiza isso. Tá, professor, olha aí, ó. Presta atenção. Mas eu não nasci para ser empreendedor. Ok, tudo bem. Estou prestando atenção. Não nasceu para ser empreendedor. Beleza, tranquilo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você já pensou se todas as pessoas do planeta
fossem empreendedores, quem é que ia trabalhar nas empresas? Eu tenho pessoas que são profissionais que vão crescer dentro da organização. Pronto, vão fazer carreira. Vou dar um exemplo. Tinha um amigo que ele trabalhou muito tempo na área de comunicação. Já estava enfadado, já tinha ganho vários prêmios, já tinha viajado para tudo que era lugar, tá? E ele já estava ali, chegou no topo da pirâmide de Maslow, que era da autorrealização. E ele disse, agora eu vou empreender. Ele achava que tinha perfil para empreender. Começou a abrir a empresa, com 2 anos teve que fechar. Porque uma coisa é você liderar e gerenciar a empresa de outrem, outra coisa é a sua empresa, lidar com as suas situações, tá? Olha aí a Maria Cauane chegando aí no bom dia, ó. Turma ligadinha aí, presta atenção, vai fazer anotaçõezinhas aí. Então, o que eu quero colocar para você é o seguinte, o que aconteceu com ele? Fechou a empresa com 2 anos e voltou para um grande grupo e lá conseguiu a direção geral do grande grupo e continua lá até hoje, certo? Continua lá até hoje. Então, o que eu quero fazer com que você reflita, tá? Nem todos nós somos ou temos perfil de empreendedor. No entanto, você pode buscar algumas características do empreendedor, você pode trabalhar esta perspectiva do empreender dentro da organização. E sendo intraneurship, isso mostra o quê? Mostra a tua capacidade, discernimento de como você pode lidar com o teu conhecimento, gente. Olha que maravilha. Certo? Então esse primeiro processo aí foi para você, ó, dar aquele start. Sente o drama aí. Sente o drama que não é brincadeira não, tá? Meus queridos, vamos que vamos? Vamos para cima, vamos para cima. É aí que a gente reforça sempre que o Sebrae, como um dos S's que tem, né, como prioridade desenvolver, o fazer acontecer na criatividade, na motivação, no aproveitar das potencialidades de cada um. Deste ator, que é o ator de mudança dentro da sociedade, que é o empreendedor, gente. Como é que eu posso ser um empreendedor? Primeiro, eu tenho que ter uma ideia, e essa ideia ela tem que ser inovadora. Agora, precisa ser alguma coisa muito inovador? Também entra aí a grande discussão. Você apenas tem que reinventar situações que possam desenvolver e você possa trabalhar o teu networking. Professor, eu não lembro o que é o networking. O networking, gente, é a tua capacidade de ter um número grande de pessoas que você conhece e que você alimenta esta relação. Quanto maior o número de pessoas nesta perspectiva, maior a tua capacidade, por exemplo, de empregabilidade, maior a tua capacidade de fechar negócios também. Você tem que encontrar financiamento que seja adequado, ou seja, todo empreendedor precisa dessa experiência, precisa ter um fator financeiro que impulsione o experimentar da ideia. E aí é que entra o conceito de se iniciar o negócio. Para se trabalhar esse negócio, eu preciso ter aquele plano de negócio que eu falei para vocês. Eu tenho que me estruturar antes. Opa, e se eu tenho que me estruturar antes, eu tenho que ter um diferencial competitivo para já chegar no mercado e mostrar ao que veio. Lembra, gente? Por onde a gente passa, por onde a gente levanta os dados, a gestão de processos, ela acompanha. Se eu não coloco instrumentos de gestão para monitorar os meus indicadores, as percepções existentes, elas vão ser maquiadas ou falsas. Elas não vão trazer um cenário atual verdadeiro. Então, no mercado globalizado onde nós estamos, nós não podemos esquecer que existem ciclos e esses ciclos se transformam em etapas. Eu tenho que desenvolver constantemente as minhas habilidades empreendedoras, caso eu queira ser um empreendedor. Eu tenho que fomentar ideias que gerem lucro e passem por um momento de incubação, e essa incubação é para que você se prepare para implantar as táticas, meio as redes de apoio com os grupos de interesse, e aí eu busque realmente como financiar este negócio. É claro que precisa de um projetozinho bem estruturado. Só que,
os empreendedores, eles são visionários sim, eles trazem um diferencial. Por mais que as circunstâncias sejam difíceis, eles buscam se preparar para as mudanças que vão ocorrer. E as circunstâncias estejam em constante crescimento, isso faz com que você perceba que o visionário, ele olha para o futuro. Assim como nós vemos aí neste ciclo. Olha só o ciclo que nós temos de transformação. O que preparar e como preparar? Então, existem instituições que preparam voluntários para atuar em instituições de ensino para exatamente levantar esse espírito empreendedor, transformando crianças e jovens em empreendedores da própria vida. Já começa por aí, que podem inclusive se tornar empresários lá na frente. Mas o fator decisivo aí é você investir na parceria com organizações onde elas buscam fomentar esse espírito. E aí, se a pessoa vai querer abrir um negócio ou não, é outra história. Por quê? Porque você pode mapear, meus queridos, você pode mapear as características do gerente, que é um gerente que tem um perfil gerente tradicional, e quem é empreendedor. E quem tem o perfil de empreendedor. Eu tenho o gerente que é tradicional e o que é com o perfil de empreendedor. O que traz como diferença? Em aspectos como a motivação principal. O gerente, ele quer recompensas tradicionais por parte da empresa. O empreendedor, a motivação dele é olhar o que tem de novo e a independência. Com relação ao tempo, o foco do gerente tradicional é trabalhar a curto prazo, é controlar o planejamento que for anual. Já o empreendedor é o alcance de um crescimento maior por parte do negócio, sobrevivendo dentro do mercado. Quando eu amplio a minha capacidade em relação à atividade, o empreendedor, ele tem um diferencial em relação ao gerente. O gerente, ele delega e supervisiona. O empreendedor, ele se envolve diretamente nessa questão. O status aí é totalmente diferente, porque um se preocupa com a posição e o outro não se preocupa com o status. Ele quer estar realizando o seu sonho de empreender. Só que um encara o risco de forma cautelosa e o outro assume riscos calculados, planejados. Então, o empreendedor, ele tem esta perspectiva de estar se empenhando mais e mais em olhar, por exemplo, as falhas e aprender com elas. Já o gerente, ele gosta de evitar estas falhas e os erros. Quando eu parto para as decisões, o gerente, ele busca concordar com os superiores e as decisões são pautadas por parte do feeling, do sentido da experiência do empreendedor, ou seja, são pautadas na realidade do que está acontecendo. A quem este empreendedor serve? Aos seus clientes. E o gerente? Aos superiores, dentro da organização. De uma forma indireta aos seus clientes também, mas diretamente aos superiores. E com relação ao relacionamento, a hierarquia se faz presente dentro da gerência tradicional. Para aquele empreendedor, o diálogo e a troca de experiências com troca de informações, conhecimento, também estão ali como um diferencial entre esses dois perfis. Qual dos perfis você se encaixa? Qual é o que te agrada mais como comportamento? Você já pode começar a perceber em que veia você tem aí de adotar comportamentos relacionados a um desses dois. Todavia, você vê que este ciclo é um ciclo constante, é um ciclo de adaptação e tendências a modificações. Essas modificações, meus queridos, elas partem daquele mesmo movimento de investir em parcerias com organizações, instituições de ensino, transformando as crianças em empreendedores da vida e que fazem com que eles possam ser profissionais empreendedores ou empreendedores abrindo o seu próprio negócio. Só que eu tenho algumas características que são fundamentais, que se começa a mapear dentro das escolas, ou os estudantes. Aqueles que têm autoconfiança, aqueles que têm automotivação, aqueles que têm criatividade, têm uma grande tendência a serem empreendedores, porque está em todos os estudos
da composição do perfil dos empreendedores. Aquele que tem autoconfiança, ele já vai buscar os seus propósitos. Aquele que foca na automotivação, ele pega o dos desafios, ele pega para impulsioná-los e buscar, pegar nas ameaças, construir oportunidades. A criatividade faz parte da vida deste que tem como a solução da sua vida estar sempre tendo alternativas para os problemas. Então, essa perspectiva aqui mostra exatamente isso, meu querido e minha querida. Técnicos em administração. Esses técnicos maravilhosos precisam entender que vários fatores contribuem, tanto de forma positiva como de forma negativa, para o teu crescimento como empreendedor. Meus queridos que estão aí em Assunção do Piauí, a turminha que está aí no YouTube, Catiane Rocha, Marcos Ricardo, Maria Cauane, todo mundo ligadinho aí, fazendo anotações. Por que que a gente coloca isso? Porque esses fatores estão linkados com cada etapa para o crescimento de um negócio, por exemplo. Olha só aqui o que é linkado com inovação. Só com inovação. Ambiente de oportunidades, criatividades e modelos de sucesso. Quando eu vou para o fator pessoal, eu uno o assumir riscos, a educação, a experiência, a realização pessoal, ligados à inovação. Mas também é um fator decisivo para um evento inicial. No evento inicial, eu tenho concomitantemente, ou seja, simultaneamente, eu tenho outros fatores de assumir riscos. Porque a insatisfação com o trabalho, ser demitido, ter uma educação e o fator de idade levam ao impulsionar para abrir o negócio. O ambiente de competição de recursos com incubadoras, com políticas públicas, com fatores sociológicos, com o fator estar impulsionando a implementação, que já é um fator que ultrapassa a fase do evento inicial. Fatores da sociedade, que são chamados de fatores sociológicos, é que quanto mais eu tenho uma rede de relacionamentos, quanto mais eu tenho um domínio de equipes e influencio, né? Tenho a influência dos pais e da família, assim como dos modelos de pessoas de sucesso, mais eu vou buscar impulsionar a minha vontade de empreender e o ambiente externo, com competidores, clientes, fornecedores, investimentos, bancos, advogados, recursos, políticas públicas voltadas para esta área, se tornam também alternativas para que eu possa crescer. Este crescimento tem como base sólida a formação de quanto mais você buscar características que os empreendedores têm de liderança, permanecendo e estudando sobre a administração para gerenciar melhor com a visão do futuro. Mas a sua organização que você queira ter vai ter uma equipe consolidada, com uma estratégia definida, com estrutura bem organizada, com uma cultura organizacional de comprometimento e com produtos inovadores constantemente, meus queridos e minhas queridas. Então percebam, olha aqui para mim, nós vamos finalizar esta aulinha e retornamos em minutinhos para a segunda aula, tá? Não sai daí! Fui!